Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 16 de outubro, há 289 dias, lendo a palavra de Deus com você. Estamos há exatos 23 anos, vamos comemorar agora, no segundo domingo do mês de dezembro, que é o dia da Bíblia, há 23 anos, e você faz parte dessa história, ou você não pode deixar de fazer história conosco. Venha junto conosco ler a Bíblia Sagrada. Sim, é possível ler a Bíblia em um ano, e nós queremos te ajudar, te incentivar, sermos canal de bênçãos para você ler e meditar a Bíblia, ok? Para isso, se inscreva aí nas nossas mídias sociais, no nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, no nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, no Instagram, Pastor Antônio Filho, e no WhatsApp. Nós temos o maior grupo de leitura da Bíblia do planeta Terra, com irmãos do Brasil e do exterior, de outras nações, que estão lendo, seguindo aí o nosso plano anual de leitura da Bíblia, seguindo as ordens, as orientações da Sociedade Bíblica do Brasil. Aleluia! E sem perca de tempo, pegue aí o seu bloco de anotações, sua caneta em mãos e anote as referências da Bíblia do dia de hoje. Anote aí. Vamos começar no Novo Testamento, livro de Apocalipse. Sim, Apocalipse, capítulo 15. O livro de Esther, lá no Antigo Testamento, capítulo 9 e 10. E o Salmo 107, do verso 23 ao verso 47, ok? Daqui a instantes, nós vamos estar lendo a Bíblia, e daqui mais ou menos uns 10 a 15 minutos, nós vamos estar voltando aqui com o momento da oração da fé. Nós temos essa metodologia de lermos a Bíblia Sagrada com você e de encerrar naquela corrente de fé, de oração, porque o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações e responde, ok? Então fique conosco até o final, serão 15 minutos, 20 minutos no máximo, que vai mudar a sua história, vai tirar você da depressão, da angústia, e o Espírito Santo de Deus vai fazer de você uma nova criatura, você confessando a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, conhecendo o amor de Deus, a justiça de Deus, a palavra de Deus sendo impregnada na sua vida diária, e assim você vai prosseguir até o dia da volta de Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vamos ler a Tua palavra agora, que o Teu Espírito Santo venha, nos dê sabedoria, nos dê entendimento na Tua palavra. Fala conosco no poderoso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Então abra sua Bíblia, capítulo de número 15. Nós estamos com a nossa Bíblia, você já viu aqui, Bíblia King James 16:11, de estudo Romo. Pensa numa Bíblia sensacional. Desde já, quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, do nosso irmão, pastor, professor. Ontem foi dia dos professores, Nivaldo. Ele nos presenteou com este lindo presente, e nós vamos estar lendo a Bíblia Sagrada, ok? Então, fique conosco e você será abençoado. Então, Apocalipse, capítulo 16, ok? Se eu falei capítulo 15, corrija, é capítulo 16 do livro de Apocalipse. Vamos lá? Aleluia. Então diz assim a palavra de Deus. Não achou ainda o livro de Apocalipse? É muito fácil. É o último livro da Bíblia Sagrada. Aleluia. Vamos lá. E ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. O primeiro foi e derramou sua taça sobre a terra. Recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou sangue como o de um homem morto, e toda a alma vivente morreu no mar.
O terceiro derramou sua taça sobre rios e na fonte de águas, e elas se tornaram sangue. Ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, que eras e será, e tu julgastes assim. Pelo que eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhe deste sangue para beber, porque eles são dignos. E ouvi outro vindo do altar dizer: Ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado o poder para queimar homens com fogo, e os homens foram queimados com grande calor. Blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Eles não se arrependeram para darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam suas línguas por causa da dor, e blasfemavam o Deus dos céus por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. Eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Porque eles são espírito de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como um ladrão. Abençoado é aquele dia, é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam a sua vergonha. E eles o reuniram em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus, para dar-lhe o cálice do vinho da fúria da sua ira. E toda a ilha fugiu, as montanhas não foram recolhidas, e caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque a praga é extremamente grande. Finalizamos a leitura aqui de Apocalipse, e lá no Antigo Testamento, sem perca de tempo, livro de Neemias, capítulos 9 e capítulo 10, ok? Vamos lá. No 12º mês, isto é o mês de Adar, no 13º dia do mesmo ano, se aproximava o momento da execução do mandamento do rei do seu decreto, o dia em que os inimigos dos judeus esperavam ter poder sobre eles, embora isso fora tornado ao contrário, para que os judeus tivessem domínio sobre aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram nas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para lançar mão sobre os tais que procuraram o seu mal. Homem nenhum conseguiu resistir-lhes, pois o medo deles veio sobre todos os povos. E todos os governantes das províncias e os tenentes e os vice-reis, oficiais do rei, ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu lhe sobreveio. Porque Mardoqueu foi grande na casa, e a sua fama se espalhou por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu tornou-se maior e maior. Assim os judeus feriram todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança, com destruição, fizeram e fariam aqueles que lhes odiavam. E no palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. E na Persadata, e Dalfon, e a Aspata, e a Porata, a Dalia e a Aridata, e a Formasta, Arissai e Aritidai,
e Araizata, e os filhos de Amã, e os filhos de Emadata, e os inimigos dos judeus mataram, porém ao despojo não puseram a mão. Naquele dia trouxeram diante do rei o número daqueles que foram mortos no palácio de Susã. E o rei disse à rainha Esther: no palácio de Susã os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Amã. E terão feito eles no resto das províncias do rei. Agora qual é a tua petição? E ela será concedida, ou qual é o teu outro pedido e lhe será feito? Então disse Esther ao rei: se aprover ao rei, que seja concedido aos judeus que estão em Susã fazerem amanhã também um acordo com o decreto desse dia, com os 10 filhos de Amã sejam enforcados nas forcas. O rei ordenou que isso fosse feito, e o decreto foi de Susã, e eles enforcaram os 10 filhos de Amã. Os judeus que estavam em Susã se reuniram também no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Susã, porém o despojo não lançaram a sua mão. Todavia os judeus que estavam nas províncias do rei se reuniram-se e levantaram-se pelas suas vidas e tiveram descanso de seus inimigos, e mataram seus adversários 65.000, porém o despojo não lançaram em suas mãos. No 13º dia do mês de Adar e no 14º dia do mesmo descansaram, e fizeram no dia de banquetes e de júbilo. Contudo, os judeus que estavam em Susã se reuniram no 13º dia, e no 14º e no 15º eles descansaram. Fizeram dia de banquete e de júbilo. Porquanto os judeus das vilas que habitavam nas cidades não fortificaram, fizeram o 14º dia do mês de Adar o dia de júbilo e de banquetes, e um bom dia, e de vinho de porções uns aos outros. Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas para todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, de perto e de longe, para estabelecer isto entre eles, para que pudesse celebrar o 4º dia do mês de Adar e no 5º dia do mesmo anualmente, como todos os dias em que os judeus tiverem descanso de seus inimigos, e como no mês que lhes mudou-lhes de tristeza em alegria, de lamento, e um dia de luto em dia de festa, para que os seus filhos fizessem banquetes e enviassem porções uns aos outros, presente aos pobres. E os judeus se encarregaram de fazer como havia iniciado e como Mardoqueu lhes havia escrito. Porque Amã, o filho de Amidata, o Agadita, o inimigo dos judeus, havia planejado contra os judeus para destruí-los e havia lançado por, isto é, Astarte, para consumi-los e destruí-los. No entanto, quando Esther veio diante do rei, lhes ordenou por quarta que o plano iníquo, o qual ele maquinou contra os judeus, recaísse sobre a sua própria cabeça, e que ele e seus filhos fossem enforcados na forca. Para com isso chamaram aqueles dias de Purim, por causa do nome de Pur. Portanto, por todas as palavras dessa carta, daquela que eles haviam visto acerca dessa questão e que lhes havia chegado, os judeus ordenaram, tomaram sobre si e sobre a sua semente, sobre todos os que se achegavam a eles, de modo que não houvesse falha, e que eles celebrariam esses 2 dias conforme o seu escrito, de acordo com o seu tempo marcado a cada ano. E esses dias deveriam ser celebrados por cada geração, cada família, cada província, cada cidade. Cada dia de Purim não deveriam falhar entre os judeus, nem o seu memorial perecer da sua semente. Então escreveram a rainha Esther, a filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu com autoridade para confirmar a segunda carta de Purim. Ele lhes enviou cartas para todos os judeus, para 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade. Para confirmar esses dias de Purim nos tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Esther lhes tinham ordenado, e como eles tinham decretado para si pela sua semente, acerca dos jejuns e do seu clamor.
O decreto de Esther confirmou a questão de Purim e foi escrito no livro. O rei Assuero lançou um tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todos os seus atos e o seu poder e da sua bravura e a sua declaração de grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque Mardoqueu foi imediato ao rei Assuero, grande entre os judeus e estimado pela multidão dos seus irmãos, buscando a riqueza do seu povo e falando de paz para toda a sua semente. Aleluia! Que Deus dê livramento para a nossa nação. Assim como Amã, nós temos um Amã travestido de ex-presidiário, mas nós temos Mardoqueu, o homem de Deus, que quer paz e prosperidade para a nossa nação. Se liga com o que Deus está falando conosco neste tempo. Deus vai mudar o nosso cativeiro. Deus vai mudar o nosso semblante de agonia, de desprezo desse primeiro turno, tristeza, mas vai vir a alegria, vai vir júbilo que o Senhor está falando conosco. Então vamos finalizar. Salmo 107, versículo 3 ao 43. Os grandes descem ao mar em navios e negociam nas grandes águas. Eles vêm sobre as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Porque Ele comanda e se levanta o vento tempestuoso, qual eleva as ondas. E sobre os céus eles descem novamente até o abismo, e a sua alma se derrete por causa da sua angústia. Eles andam para lá e para cá, cambaleiam como um homem bêbado, perdem todo discernimento. Então clamaram ao Senhor na sua dificuldade, e Ele os livra de suas angústias. Ele acalma a tempestade de modo que as ondas se aquietam. Eles então se alegraram porque se aquietaram, e Ele os leva ao seu desejado refúgio. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhosas para com seus filhos dos homens. Exalte também na congregação do povo e louve na assembleia dos anciãos. Ele converte o rio em deserto e nações em solos, e nascentes em solo seco, a terra frutífera e infértil por causa da maldade dos que nele habitam. Ele transforma o deserto em um lago, e o solo seco em nascentes. E ali ele faz habitar os famintos, para que prepare uma cidade para habitação. Semeiem os campos e plantem vinhas, e que possam produzir fruto abundantemente. Ele também abençoa de modo que se multiplique grandemente e não permite que o gado diminua. Outra vez eles são diminuídos e abatidos pela opressão, aflição e angústia. Ele derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz vaguear pelo deserto onde não há caminho. Todavia coloca o pobre acima da aflição e dá-lhe famílias como rebanhos. Os retos hão de ver e se alegrar. Toda iniquidade fechará a sua boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Finalizamos aí a leitura da nossa Bíblia King James no dia de hoje. Deus está falando conosco, falou grandemente na leitura da sua palavra. Você que tem ouvidos, ouça o que Deus está dizendo neste tempo. Aleluia. Vamos unir a nossa fé em oração. Lembra do nosso propósito, você que está nos acompanhando desde o dia 21 deste ano, quando retornamos às nossas mídias sociais, a gravação aqui desta live, e compartilhando assim todas as nossas mídias. Qual é o nosso propósito? Nós que tivemos o nosso aparelho de celular e outros equipamentos de nossa mídia furtados, e dia 21 de setembro do ano passado, e retornamos agora, dia 21 de setembro, com um celular de baixa qualidade de som, imagem, edição. Estamos limitados, mas não estamos abatidos. Estamos aqui alegres, contentes, porque Deus é o nosso Deus. Deus vai operar milagres, maravilhas e prodígios. Logo, logo eu vou dar o testemunho da situação, o que Deus fez, quem Deus usou, como Deus usou, quem foi o instrumento que abençoou o nosso ministério do projeto
Leia a Bíblia em um ano, ok? Estamos aí semeando a palavra de Deus que transforma vidas. Então vamos agora no momento da oração da fé. Apresente sua causa, eu vou apresentar a nossa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, unimos a nossa fé agora em torno do nome de Jesus. Este nome que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós estamos no propósito. Satanás não vai nos parar. O Senhor vai fazer um milagre. O Senhor vai operar maravilhas, Senhor. O Senhor que vai mudar o nosso tempo. O Senhor vai nos abençoar, vai nos elevar para patamares que nunca antes passamos, porque o Senhor é o nosso Deus e ouve a nossa oração. Deus nos abençoa, assim abençoa os teus filhos que estão clamando, orando do outro lado agora, estão apresentando as suas causas. O Senhor é o Deus que opera milagres. O Senhor é o Deus que sonda o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta adolescente, Pai. Deus abençoa, repreendemos todo o mal sobre a nossa nação. Senhor, dê, Senhor, sabedoria ao teu povo. Tira todo espírito de encantamento, todo espírito de engano, toda voz contrária, e que o Brasil seja liberto de todo mal, de toda corrupção, todo corpo que seja varrido da nossa nação, para que o nosso povo não venha sofrer, e que o nosso povo venha ter um start, venha cair em si, e ver que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. E assim possamos, Pai, nos arrepender também dos pecados da nossa nação, dos nossos líderes corruptos, aqueles líderes, Pai, que enganam um povo tão sofrido, Pai. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do mundo. Deus, nos livra, Pai, de coisas que não estão, Pai, na Tua vontade, no sentido, Pai, que ainda não é o tempo dos homens maus governarem a nossa nação. Nós repreendemos todo o mal e Te louvamos pela nossa vitória. Te louvamos pelo milagre acontecido, pelo milagre da salvação, pelo milagre da libertação, pelo milagre da restauração, pelo milagre da renovação, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém, amém. Pegue o seu copo com água e beba. Água é símbolo do Espírito Santo, que limpa, purifica, que traz refrigério. Então que Deus possa liberar sobre sua vida neste tempo as bênçãos de Deus que trazem paz ao teu coração. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Em nome de Jesus.